7 fatos sobre Ser Duncan o Alto que você precisa saber. Ele é um dos personagens mais altos das crônicas. Pois é, a alcunha que ele usa não é por acaso, ele realmente é um cara gigante. Pelas descrições dele nos livros, estima-se que ele tem em torno de 2,10 metros, sendo maior que a Brienne, maior que o Cão de Caça, até mesmo maior que o Robert Baratheon e o Khal Drogo, que são descritos como sendo realmente grandes. Para efeito de comparação, ele estaria mais ou menos na mesma altura que o Hodor e o grande Jon Umber, que também são dois nortenhos realmente grandes. O único que realmente o supera é o Montanha, que é o cara mais alto das crônicas, com 2,5 metros. Ele é pobre, ao contrário da maioria dos personagens de Game of Thrones, que são nobres, que são príncipes, reis, ou que tem pelo menos ali um nome de prestígio. O Ser Duncan é um pé rapado. Ele veio lá da Sarjeta, da Baixada das Pulgas, que é basicamente a favela de King's Landing, e viveu boa parte da sua vida na miséria, mesmo quando se tornou escudeiro do Sir Arlan St. Arbor, já que ele é um cavaleiro andante e eles não são conhecidos por terem lá muito lucro. Basicamente eles ficam viajando o reino inteiro atrás de serviço. Ele mudou o futuro do reino. Quando participou do torneio de Valfreixo, o seu envolvimento com a casa Targaryen mudou para sempre o futuro do reino de Westeros. Afinal, se ele não tivesse participado, ele não teria conhecido o Egg, não teria se envolvido com Aerion Targaryen, não teria lutado com ele no duelo de Sete e, consequentemente, o Baelor Targaryen não teria morrido. E o Baelor Quebra-Lanças era o herdeiro atual, e ele poderia ter sido um rei incrível, mas ele morreu durante o duelo de Sete, e a gente nunca vai saber se ele seria realmente um bom rei. Ou seja, a mera decisão do Ser Duncan o Alto de participar do torneio de Valfreixo já fez mudar para sempre a sucessão dos Targaryen. Ele não é um cavaleiro de verdade? Por mais que o Dunk afirme com unhas e dentes que ele foi ungido cavaleiro pelo Sir Arlan St. Arbor, existem muitas evidências que provam o contrário. Primeiro porque a única pessoa que consegue afirmar isso com certeza na história é o próprio Dunk. O Sir Arlan já começa a história morto, então ele não poderia atestar pelo Dunk. Ninguém conhece nem sequer se lembra do Sir Arlan, com exceção do Baelor. Não existiu nenhuma testemunha da nomeação do Dunk, e sempre que ele toca no assunto sobre ser um cavaleiro digno e realmente legítimo, ele fica muito nervoso e inventa desculpas esfarrapadas. Tem um vídeo inteiro aqui explicando justamente essa questão. Podem lá conferir que eu falo com mais detalhes sobre isso. Ele é antepassado da Brienne? Existem algumas evidências que provam que talvez a nossa querida Brienne de Tarth seja descendente do Ser Duncan o Alto. O Ser Duncan viajou pelo reino inteiro, então em algum momento ele passou pelas Terras da Tempestade, que é onde fica a sede da casa Tarth. Em determinado momento, a Brienne escolhe um novo brasão para o seu escudo, e se lembra de já ter visto um escudo com um símbolo muito semelhante ao do Ser Duncan o Alto lá na sua sede da casa Tarth. Além de ambos serem bastante semelhantes em aparência, já que são altos e fortes, e também em personalidade, já que são honrados e dignos, essa teoria já foi confirmada pelo George Martin. Existem teorias também de que ele seria pai de outros personagens altos das crônicas, como Hodor, mas aí a gente não tem nenhuma evidência sobre. Senhor Comandante. No quesito profissional, a ascensão do Dunk como cavaleiro foi meteórica. Ele saiu da sarjeta das favelas de Porto Real e se tornou Senhor Comandante da Guarda Real. O Dunk passa a maior parte da vida como cavaleiro andante, viajando por todo o reino junto com seu escudeiro Egg. Só que o Egg é um Targaryen, e após algumas ironias do destino, ele se torna da maneira mais improvável um rei. E quando se torna rei, ele unge o Ser Duncan como seu Senhor Comandante da Guarda Real. E o próprio Dunk seria humilde demais para dizer isso, mas ele merece e muito esse posto, muito mais do que vários outros membros da guarda, já que seus ideais de honra, justiça e gentileza sempre foram muito maiores do que a maioria dos cavaleiros dos Sete Reinos, que mesmo com grandes nomes e armaduras brilhantes, não desempenhavam o ideal do que é ser um cavaleiro. Morreu como herói. Muitos anos no futuro, muitos anos após o torneio de Valfreixo e os contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, acontece a tragédia de Solar Estival. Eu já fiz um vídeo sobre ela, então não vou me atentar em muitos detalhes, mas ela foi uma tragédia enorme que destruiu uma das sedes da casa Targaryen e matou várias pessoas, incluindo o Egg, o filho dele, o príncipe Duncan, vários outros inocentes e também o Ser Duncan o Alto. E eu digo que ele morreu como herói porque ele se empenhou e muito em tirar o máximo de pessoas do incêndio. E o mais irônico de tudo, se ele não tivesse um coração tão bom e não tentasse ser um herói, talvez ele estivesse vivo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também de comentar qual é o fato mais interessante sobre o Ser Duncan o Alto. Vocês gostam desse personagem? Comenta aí embaixo. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Me segue também lá no Twitter e no Instagram. Pode me marcar nos posts, comentar ou me mandar mensagem. Eu vou te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.